O atacante Pimentinha pode retornar para o Remo nessa temporada de 2022. No vídeo de hoje quero trazer aqui com vocês algumas notícias, enfim, informações a respeito da situação do jogador. Será que o Remo fez uma proposta oficial para contar novamente com o atleta ou é apenas especulação? Além disso, trazer um pouco aqui a respeito também dos seus números com a equipe do Sampaio Corrêa, até quando vai o seu contrato lá em São Luís e se pode ser uma opção interessante para o Sampaio ou emprestar o jogador no meio da temporada ou futuramente, né, quando o seu contrato se encerrar, voltando para Belém. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Esse é o canal Black Carton, né? A gente traz diversos conteúdos relacionados à equipe do Leão, como por exemplo Clube Empresa, lançamentos de novos uniformes, as informações dos bastidores do futebol. Vou estar deixando links passando durante o vídeo e também lá na tela final para vocês acompanharem, fechado? Outro recadinho também importante que eu quero passar para você, caso você queira fazer uma renda extra aí com futebol, enfim, você é bom nos seus palpites, pode conferir aqui embaixo a UP Sportsbet, inclusive com várias cotações interessantes já para os jogos dessa semana. O Remo que só volta a entrar em campo na próxima semana ainda contra a equipe do Volta Redonda em partida fora de casa, mas já nessa quarta-feira tem algumas cotações interessantes em partidas da Série A do futebol nacional, como por exemplo Santos Internacional, partida às 9h30 da noite, assim como Fluminense e Atlético Mineiro, Juventude e Atlético Paranaense, América Mineiro e Ceará. Enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Corre lá, já confere também sobre as apostas esportivas na UP Sportsbet, com as melhores cotações, inclusive com as partidas do Remo nessa Série C. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa questão, né? Muitos torcedores eu vi comentando tanto aqui no YouTube do Black Carton, quanto também pelo Instagram, nas redes sociais em geral, né? Várias matérias relacionadas a essa situação. Será que o Pimentinha pode ou não retornar para o Remo nessa temporada de 2022? A única informação realmente mais precisa a respeito desse assunto foi noticiada ainda durante esse final de semana, mais precisamente nesse último sábado, dia 4 de julho, onde o canal Tudo Nosso, Nada Deles, ele cobre várias notícias sobre a equipe do Remo. Ele garantiu que não obteve atualização sobre essas negociações quando consultou dirigentes da equipe do Leão, ou seja, a princípio mesmo apenas uma especulação do jogador. A direção do Remo não quis confirmar com o próprio jornalista caso tivesse algum tipo de negociação ou conversas com a equipe do Sampaio Corrêa. Então, aparentemente, apenas uma especulação, enfim, uma esperança que a torcida tem em contar com o jogador para essa temporada de 2022. Então, no vídeo de hoje, quero trazer aqui, será que é possível ou não o Sampaio Corrêa liberar o atleta que atualmente já tem 34 anos de idade? O principal, né, que com toda certeza prende o jogador dentro de um clube, é o seu contrato. O vínculo do Pimentinha com a equipe do Sampaio Corrêa vai até o dia 30 de novembro dessa temporada de 2022. Ou seja, renovou o seu vínculo ainda no final da temporada passada, vai para a sua terceira temporada consecutiva, defendendo a equipe do Tubarão, no seu terceiro ano, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro, e até aqui vem sendo uma peça muito fundamental, né? O Sampaio Corrêa que vem fazendo uma campanha interessante de meio de tabela. Dos 10 jogos possíveis na segunda divisão nacional, o Pimentinha entrou em campo em 8 deles, né? Ou seja, mostra aí a importância e a força dentro do elenco também da equipe do Sampaio Corrêa. Então é bem complicado essa situação. Acho que a direção do Sampaio Corrêa, para liberar o Pimentinha, que já está acostumado, é sua terra natal, enfim, nasceu lá em São Luís, né? Para liberar o jogador precisaria de uma recompensação financeira ou até mesmo uma troca envolvendo os jogadores, o que eu acho pouco provável para essa metade do ano. Lembrando que a janela de transferências fechou lá no dia 13 de abril, ainda desse ano, e irá reabrir apenas no dia 18 de julho, já praticamente ali para o segundo turno da Série C, da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, né, seria ali algum tipo de negociação visando a reta final do Campeonato Brasileiro, onde os times terão pelo menos mais um mês para poder negociar os seus jogadores. Então é uma situação complicada, tem um contrato ali até o finalzinho do ano, mas é totalmente possível o Pimentinha querer novos ares, enfim, para o ano de 2023. Seu contrato se encerra, inclusive ele pode fechar um pré-acordo com qualquer outra equipe do futebol brasileiro ou internacional a partir agora do mês de junho, né? Agora do mês de maio para junho já está disponível para ele assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Enfim, ele não tem um salário assim astronômico, acho que poderia ser uma solução bem interessante para o elenco do Remo, independente da série, né? A gente torce para que suba para a segunda divisão novamente, mas independente de onde jogar, acho que pode ser uma alternativa muito interessante em contar com o Pimentinha dentro do seu elenco. Pimentinha que é um jogador que realmente caiu nas graças do torcedor
da equipe do Sampaio Corrêa, e também no Remo deixou uma boa impressão. Foi bem rápida a sua passagem, de apenas 10 jogos, lá ainda no ano de 2017, onde ele jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive ele marcou um gol que foi diante a equipe do Confiança em partida no estádio Mangueirão, e também deu mais 2 assistências diante o Asa e também o Botafogo da Paraíba, essas 2 partidas também dentro de Belém. Ou seja, apesar da curta passagem, deixou sim uma impressão interessante. Ainda naquela temporada ele tinha feito o Campeonato Maranhense lá com a equipe do Sampaio Corrêa, onde teve também bons números antes, né, de chegar em Belém. Entretanto, ele teve alguns problemas extracampo, enfim, a torcida acabou pegando um pouco no pé dele por conta desses motivos, mas mesmo assim, né, dentro de campo conseguiu jogar bem, apesar desses seus 10 jogos, antes de acabar acertando com a equipe do Luverdense, lá no comecinho do ano ainda de 2018, né? Então o jogador teve essa passagem ainda na Série C, poderia ser uma volta interessante para essa temporada também. Como eu disse, 2022 os seus números: 23 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência, sendo que esse seu gol foi justamente na Série B do Campeonato Brasileiro, em partida diante o Vila Nova na 2ª Divisão Nacional. O jogador vem sendo importante, tem números bons também, foi um jogador ali, fundamental na conquista do Campeonato Maranhense pela equipe do Sampaio Corrêa também nessa temporada. Ele que joga mais pelo lado direito do campo, é um ponta direita, apesar de ter como a sua perna principal a esquerda, gosta muito daquela jogada, né, de levar pelos lados com bastante velocidade, dribles curtos também, né, um jogador que eu gosto muito de ver ele jogar. Enfim, é um atleta que consegue ter bastante recursos, inclusive nas finalizações, que não é o seu forte, vez ou outra consegue acertar um chute ali bonito de fora da área. Enfim, foi um jogador importante nas 2 últimas campanhas do Sampaio Corrêa. Em 2020 o Sampaio foi um pouquinho melhor, até brigou para subir na reta final da Série B, mas no ano passado mesmo foi mais um meio de tabela. A tendência é que nesse ano a intenção da diretoria da equipe maranhense seja permanecer mais um ano, né, na 2ª Divisão Nacional. Tem 34 anos de idade, como eu disse, né, é 1,65 m, bem baixinho, bem veloz, um jogador difícil da marcação Pará. Ele que começou sua carreira no rival do Sampaio Corrêa, que foi o Motoclube, lá ainda na temporada de 2011, né, foi quando começou sua carreira o Pimentinha pela equipe do Motoclube, passou depois pelo São José, também no Maranhão, até chegar no Sampaio Corrêa, lá na temporada de 2012, sempre com bastante destaque, né, os seus títulos inicialmente: ganhou a Série D naquela temporada de 2012, a Copa do Maranhão também e o Campeonato Estadual ainda naquela temporada de 2012. Outros destaques também foram na Série B lá de 2014, onde ele marcou 8 gols naquela temporada. 2015 também o Sampaio Corrêa estava na Série C, foi uma peça importante, marcou ali mais 6 gols no total. E em 2016, né, que foi ali o último ano do Sampaio Corrêa nessa era ali do Pimentinha na Série B, também foi um atleta importante. Passou em 2017 em 3 clubes, né, como eu falei, iniciou no Criciúma, ainda no Campeonato Catarinense, voltou brevemente para o Sampaio Corrêa, antes de ser emprestado para o Remo naquela reta final também da Série C. O jogador que por último inclusive defendeu o Paysandu, né, um dos rivais do Remo lá na temporada de 2019, também bem brevemente, apenas 8 partidas, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, só 12 jogos, e também no Paraná na Série B de 2019, 8 partidas e 1 gol marcado, né, um jogador ali que não conseguiu dar muita sequência na sua carreira, longe do Sampaio Corrêa. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito dessas especulações envolvendo o Pimentinha, jogador de 34 anos de idade. Acho uma negociação um pouco difícil por ter contrato lá ainda em São Luís. Além disso, né, vive um bom momento o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro, que obviamente, né, o jogador quer atuar em uma divisão um pouco mais elevada do que, por exemplo, atualmente a condição do Remo na Série C. E além disso, né, o Remo, na minha opinião, tem um elenco bem qualificado. Eu acho que não precisa buscar assim, reforços desesperadamente agora no meio da Série C. Atualmente o ataque vem sendo constituído aí, principalmente com o Brenner, né, que é o centroavante. Dos outros lados, tanto o Fernandinho quanto também o Vanilson, tem o Eric Flores, tem também a presença do Bruno Alves, que é um dos artilheiros do time na temporada. Não acho um ataque fraco para a Série C do Campeonato Brasileiro, acho que até para a Série B esse ataque seria bem eficiente. Enfim, acho que tem outras opções também interessantes. O Vanilson, que ainda não vem cantando, né, com a camisa do Remo, mas que pode dar sequência na temporada. Enfim, acho que tem um elenco qualificado, até mesmo em relação à expectativa, eu vejo o elenco do Remo até um pouquinho melhor do que na Série B do ano passado, né, quando a torcida tinha esperança de trazer um ou outro jogador um pouquinho melhor. Acho que ficou devendo a direção do Remo naquela montagem do elenco. Enfim, nessa temporada de 2022 vem caminhando, né, para conseguir pelo menos essas 8 vagas iniciais
para a segunda fase da Série C do futebol nacional. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito dessas especulações, o que você pensa a respeito do Pimentinha, sobre essa sua volta. Quero saber também sobre essa sua passagem na equipe do Paysandu, se poderia atrapalhar um pouco, né, o sentimento com o torcedor do Leão. Enfim, caso a gente tiver alguma notícia, alguma informação a respeito dessa evolução, mas aparentemente até o momento apenas especulações pelo lado da torcida, pelo menos ao que se sabe, a diretoria do Remo não procurou o Sampaio Corrêa para liberar o jogador, tem um contrato se encerrando, enfim, prometo ficar atento também a respeito dessa situação do jogador na equipe do Sampaio. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, conferir também os nossos outros vídeos relacionados ao Leão, que eu vou estar deixando aqui na tela final agora, e também conferir a UP Sportsbet, o link vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo, corre lá e já faz suas apostas para essas partidas do meio de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!